Graça e paz, amados, graças a Deus podemos estar reunidos mais uma noite, juntos no Senhor, para mais um culto, para adorarmos esse Deus maravilhoso, que nos salvou, que nos deu uma vida nova para viver, que garante a nossa vida eterna. Como é bom a gente poder saber que é filho de Deus. Como é bom a gente poder saber que participa dessa obra do Senhor. E eu quero junto com você nessa noite, meu amado irmão, ler a palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso de 1 a 3. Abra a palavra do Senhor aí na sua casa. Nós estamos distantes fisicamente, mas nós estamos em culto ao Senhor. Então eu queria pedir você para agora aproveitar esse momento na sua casa e se desconectar das coisas externas, desligar o celular, ficar na presença do Senhor em culto a Ele. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. A palavra de Deus nos exorta, meu amado, a viver essa vida nova para o Senhor, deixarmos para trás tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que já perdemos tempo demais com essas coisas. Mas que agora, por causa do sofrimento de Cristo na cruz, por causa do sacrifício dele por nós ganhamos uma vida nova para viver, em santidade, na presença do Senhor, para a glória dele. É isso que nós precisamos almejar todo dia, viver para a glória do Senhor. Aproveitar cada segundo que nos resta desse curto espaço de tempo nessa vida que nós temos, para cumprir a vontade de Deus, não mais para os nossos desejos carnais, mas para a vontade do Senhor, para oferecermos ao Senhor o nosso corpo, a nossa vida, o nosso tempo, tudo que o Senhor nos deu, que pertence na verdade a Ele, que está nas nossas mãos para administrar, para que oferecermos ao Senhor, para a glória dEle, a serviço dEle, por amor a Ele. E eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Vamos clamar juntos pela cura dessa pandemia, vamos clamar juntos por um avivamento da igreja, vamos clamar juntos pelo progresso do reino de Deus, por mais trabalhadores, pela salvação dos nossos amigos. Vamos clamar juntos agora, meu amado. Creia, quando a gente se une em oração, o Senhor está ouvindo, e o agir de Deus é poderoso. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Então vamos clamar o agir de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, unidos num só coração, mais uma vez, diante do Senhor como igreja, como teu povo, nos unimos e clamamos ao Senhor, tua misericórdia e graça sendo derramada sobre nós, perdoando as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas transgressões, santificando a nossa vida, nos tornando santos, limpos, para viver para a tua glória. Não queremos, Pai, de forma alguma te desagradar, queremos viver em plena comunhão com o Senhor, queremos cumprir a tua vontade nesse tempo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso clamamos que o teu Santo Espírito que habita em nós, avive-nos, aviva a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja para proclamar a tua palavra com autoridade, com poder, para testemunhar dessa vida que nós temos em Cristo Jesus. Não queremos desperdiçar mais nenhum segundo com o pecado, com a escravidão, mas queremos viver para a tua glória. Pai querido, desperta a tua igreja, envia mais trabalhadores, avança o reino de Deus, faz prosperar a obra do Senhor, o evangelho do Senhor na face dessa terra. Cura essa enfermidade, ó Deus, cura essa pandemia que tem assolado o mundo, para que esse mundo conheça ainda mais o Senhor, e o Senhor seja exaltado e glorificado, e as vidas se rendam ao Senhor. Pai, nos ajude a testemunhar do teu evangelho com poder àqueles que estão tão próximos de nós. Que os nossos amigos e familiares possam se render ao Senhor através do testemunho e da nossa pregação do teu evangelho. Abençoa nossas casas, abençoa nossas famílias, Senhor, sustenta o teu povo, dá vitória, nos livra de todo o mal, nos faz entender e cumprir tua vontade a cada dia. Fala ao nosso coração agora, ó Pai, que vamos estudar mais um
pouco da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, profundamente, nos transforma, nos molda à tua vontade, à imagem do teu Filho Jesus. É no nome dele que oramos. Nesse nome que todo joelho há de se dobrar, nesse nome que toda língua há de confessar, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amados, estamos estudando a palavra do Senhor, na minha segunda carta de Paulo a Timóteo, olhando sempre para essa perspectiva de estarmos preparados para toda boa obra. Nós temos um chamado nesse mundo, uma santa convocação, como temos visto, para testemunhar de Jesus Cristo em todo lugar, a todo tempo, a toda criatura. Não perdemos nenhuma oportunidade de falar de Jesus nesse tempo. Nós temos um chamado para fazer discípulos nesse mundo, e por isso precisamos estar preparados o tempo todo para fazer isso. Para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, ter coragem, como a gente já viu. Depois, nós precisamos de suportar os sofrimentos pelo Evangelho, como vimos e encerramos quarta-feira passada. E agora nós vamos ver um testemunho de fé. Paulo dá um testemunho da sua fé a seu filho Timóteo. Aí no verso 11 e 12, nós fomos até o verso 10 semana passada, a partir de agora nós vamos estudar o verso 11 e 12. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está exortando seu filho na fé, Timóteo, a justamente não desanimar, a suportar, a não se envergonhar com seus sofrimentos. E ele faz isso através do seu próprio testemunho. Ele está dizendo, desde esse evangelho que eu fui constituído como um apóstolo e mestre, eu sofro por causa desse evangelho. Eu tenho sofrido por causa desse evangelho. Então, qual é a causa do sofrimento de Paulo? A primeira coisa que a gente vai pensar é sobre isso. O que está causando esse sofrimento de Paulo? Como nós já sabemos, ele está preso por causa do evangelho. E por que Paulo está sofrendo? Por causa do evangelho. Essa é a causa do sofrimento. Paulo já era um homem experimentado. Ele havia trilhado, percorrido um longo caminho de sofrimento. E ele queria encorajar Timóteo a não desanimar com as dificuldades que Timóteo estava enfrentando. E isso serve para nós hoje, através desse testemunho de Paulo, que ele sofria por causa do evangelho. Por todo esse percurso de Paulo, de sofrimento, por essa estrada longa que ele percorreu durante toda a sua vida, sofrendo por causa do evangelho, nós podemos nos animar, não nos desanimarmos diante das dificuldades que nós vamos enfrentar por causa de Jesus Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele defendendo o seu apostolado diante daquela igreja, ele lista alguns dos sofrimentos que ele tinha passado até aquele momento por causa de Cristo. 2 Coríntios, verso 23 a 27 do capítulo 11. Eu vou ler para os irmãos, preste atenção no que Paulo tinha sofrido até aquele momento. Depois ele ainda sofreu mais por causa de Cristo. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos nos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Como eu disse, uma lista, ele fez uma lista de tudo que ele tinha sofrido até aquele momento, e essa lista acresceu ainda. A causa de todo o sofrimento de Paulo era o cumprimento do seu chamado. Muitos crentes, infelizmente, meu amado, não entendem que o evangelho é um caminho árduo, é um caminho íngreme, é um caminho que vai exigir da gente negação, que naturalmente vai exigir da gente
a abnegação de muitas coisas, mortificação, vai exigir da gente sofrimento, meu irmão. Porém, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que ele precisa suportar esses sofrimentos por causa da fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Ele não está dizendo que é ruim servir o Senhor, mas ele está alertando, deixando claro que é um caminho de sofrimento, para encorajar Timóteo a não desanimar e nem se envergonhar de nenhum tipo de batalha, de luta ou de sofrimento que ele tenha que atravessar por causa do Evangelho. Paulo testemunha também que sofre por Cristo em toda a sua jornada e que nunca se envergonhou. Ele falou, nunca me envergonhei de sofrer por causa de Cristo, por causa da fidelidade ao chamado do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um chamado e por causa desse chamado, ele se dispôs a enfrentar as lutas do dia a dia. É isso que nós precisamos de entender, meu amado, para proclamar Jesus Cristo, para testemunhar de Jesus Cristo nesse mundo, para viver de forma digna de um filho de Deus, nós vamos enfrentar muitos sofrimentos nesse mundo, porque como nós já sabemos, já vimos, nós somos estranhos a esse mundo. Nós precisamos estar dispostos a sofrer por Cristo, não nos envergonharmos por causa de qualquer tipo de sofrimento que venhamos passar. Em outras palavras, meu irmão, Paulo estava pedindo que seu aprendiz seguisse seus passos. Ele não estava pedindo que Timóteo fizesse alguma coisa que Paulo não tinha vivido ou experimentado. Muito pelo contrário, ele estava dizendo, olha, eu sei a dificuldade que você está enfrentando, eu sofro por causa de Jesus Cristo, eu estou preso por causa de Jesus Cristo, mas não me envergonhe por causa disso. O que fica muito claro aqui, meu amado, e que muitas pessoas rejeitam, muitos crentes querem rejeitar, fogem de qualquer tipo de sofrimento, é que a vida cristã, o caminho em Cristo, é um caminho que vai requerer da gente, com toda certeza, disposição para enfrentar sofrimentos. Se alguém quiser viver fielmente como filho do Senhor, como servo do Senhor, de forma digna de um filho de Deus, vai enfrentar, vai participar dos sofrimentos de Cristo nesse mundo. Nosso chamado é para seguir os passos de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo e sofreu por nós. Nós não estamos sofrendo por causa dos nossos pecados, mas por causa de Cristo. Nós não estamos sofrendo para receber salvação, nós estamos sofrendo por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Porque já somos salvos no Senhor Jesus Cristo. Nossa tendência natural, obviamente, é evitar todo tipo de sofrimento, e por isso existem tantas heresias formuladas em cima dessa tendência nossa, pecaminosa, de fugir dos sofrimentos, de não ter coragem de enfrentar o caminho que nos está proposto, de trilhar o nosso chamado. Porém, meu amado, o Evangelho verdadeiro nos chama a um caminho de sofrimento com Cristo e por causa dele. Paulo está muito claramente dizendo a seu aprendiz para seguir seu exemplo de vida, para seguir seu testemunho de vida. Todos os apóstolos, meus amados, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe, todos os apóstolos sofreram muito por causa de Jesus Cristo. Não só sofreram, tiveram mortes horríveis, com exceção de João, que teve uma morte provavelmente de causas naturais, todos os outros sofreram mortes cruéis por causa de Jesus Cristo. Não somente os apóstolos, quando a gente vai para a palavra de Deus, estudar, dar uma olhadinha na vida dos primeiros irmãos nossos, na primeira igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que eles foram humilhados, perseguidos, torturados, perderam seus bens, expulsos das suas casas, tiveram presos, foram mortos por causa de Jesus Cristo. Eles literalmente deram o sangue deles para cumprirem o chamado do Senhor Jesus Cristo de fazer discípulos, para cumprirem sua santa vocação, para que Cristo fosse glorificado através dos testemunhos deles. E eles não recuaram, não tiveram medo. Muito pelo contrário, eles se sentiam felizes por poderem participar dos sofrimentos de Cristo. Eles se sentiam felizes, bem-aventurados, por poderem sofrer por causa do Evangelho. Falta-nos hoje uma consciência muito mais clara disso. Onde é que se perdeu essa disposição para a gente enfrentar o que precisa ser enfrentado por causa de Cristo? Por que quando enfrentamos algum problema, alguma dificuldade, nós recuamos diante de algum tipo de sofrimento e dizemos, por que, Senhor, isso está acontecendo na nossa vida? Por que nós estranhamos perseguições, injustiças e sofrimentos por causa do Evangelho, meu amado? Estou querendo dizer para você que existe um falso Evangelho
que proclama um caminho fácil, um caminho sem sofrimento, que atrai as pessoas por causa dessa nossa tendência de não querer sofrer. Não estou dizendo que crente é masoquista, que um discípulo de Jesus Cristo é masoquista que gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Não estou dizendo que Paulo gostava de sofrer. Estou dizendo que nós, por causa de Jesus Cristo, precisamos estar dispostos a viver e morrer por Ele. Por causa de Jesus Cristo, precisamos estar dispostos a sofrer o que for por Ele. Porque Ele deu a vida por nós. Porque Ele garante a nossa vida eterna. Porque Ele nos chamou para participar da sua obra, nos deu esse privilégio de nos envolvermos com essa obra de redenção da humanidade, porque Ele está conosco, nos ama incondicionalmente, imensuravelmente, porque Ele tem nos tornado servos dEle e tem nos ajudado a caminhar nesse caminho. Não se engane, meu amado, seguir a Cristo requer de nós sempre negação, mortificação da nossa carne, mortificação dos nossos pecados, abnegação dos nossos sonhos e desejos, requer de nós comprometimento de uma vida para a glória do Senhor, para enfrentar as dificuldades desse mundo. Não se iluda, meu amado, tentando buscar uma vida nesse mundo sem sofrimento, uma vida sem luta, sem batalha. Não vale a pena sofrer por causa dos nossos pecados, mas por Cristo vale muito a pena, porque Ele deu a vida dele por nós e merece o nosso sofrimento por causa dele. Ele nos fez filhos de Deus, Ele nos garante a vida eterna e Ele vai nos recompensar por cada sofrimento que passarmos nesse mundo. Então vale a pena sofrer pelo Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 19 a 21, a palavra de Deus diz assim: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte sofrimento injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Paulo estava seguindo os passos de Jesus, e estava dizendo para Timóteo: siga os meus passos. Eu sofro por causa desse evangelho, então tenha a mesma disposição, meu amado. Jesus Cristo sofreu por nós, vale a pena sofrer por Ele, é louvável. É feliz, é bem-aventurado aquele que tem sofrido pelo Senhor. Então, essa é a razão, meu amado, da causa do sofrimento de Paulo. Então, não precisamos de perguntar para o Senhor por que estamos sofrendo, porque estamos servindo ao Senhor, queremos ser fiéis ao Senhor. Se queremos ser fiéis ao Senhor, se queremos ter uma vida digna de um filho de Deus, se queremos cumprir a vontade do Senhor, o que nós temos que esperar é sofrimento nesse mundo, porque nós não somos mais desse mundo, porque nós nos destacamos nesse mundo, porque o inferno nos persegue, porque esse mundo nos persegue, porque nós somos atacados, injustiçados, mas o Senhor é conosco. A segunda coisa que a gente vai ver aqui nesse texto, meu amado, é a causa do nosso sofrimento, da nossa perseverança. A causa do sofrimento é o Evangelho. Qual é a causa da nossa perseverança? A causa da nossa perseverança é a fé no Senhor Jesus Cristo. Por causa do sofrimento que Paulo estava passando, por que ele não desistiu? Por que ele enfrentava com tanta determinação, com tanta perseverança, as lutas que ele enfrentou? Por que ele sofreu tanto? Se teve alguém que sofreu tanto por causa de Jesus Cristo, essa pessoa é Paulo. Paulo sofreu muito por causa de Jesus. Como eu disse, os apóstolos sofreram muito por causa de Jesus. Os nossos primeiros irmãos não esperavam outra coisa que não sofrimento por causa de Jesus Cristo. Mas por que essas pessoas não desistiram? Porque elas entregavam a vida para serem sacrificadas, martirizadas, com alegria, sorrindo, com felicidade, se julgando felizes por poderem sofrer por causa de Jesus Cristo, meu amado, por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Paulo responde essa pergunta no verso 12 que nós lemos, do capítulo 1 da segunda carta de Timóteo. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Entendeu, meu irmão? Essa é a razão pela qual a gente persevera na carreira cristã,
que a gente enfrenta as lutas, as dificuldades, porque nós sabemos em quem temos crido. Que a nossa confiança não está alicerçada na nossa capacidade de enfrentar alguma coisa ou de sofrer alguma coisa. A nossa confiança está alicerçada em Cristo Jesus, naquele que nós conhecemos, no que nós temos experimentado do Senhor. O que sustenta Paulo na sua jornada de fé é Cristo. Afinal de contas, iniciamos a jornada pela fé, nós caminhamos por toda a nossa vida nova em Cristo pela fé. Caso contrário, nós estamos no caminho errado. Se não é por fé que nós vivemos, se não é confiando no Senhor Jesus Cristo e crescendo nessa fé, nós estamos no caminho errado. Paulo está dizendo a Timóteo que sofre por causa do Evangelho e não se envergonha disso, porque ele sabe em quem ele crê. Ele está falando de relacionamento. Olha, eu conheço quem eu creio. Eu conheço Jesus Cristo, eu sei quem Ele é, eu sei que Ele é poderoso, porque eu tenho experimentado esse poder na minha vida. Eu sei que Ele é poderoso, porque eu tenho experimentado o sustento dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle sendo derramada sobre a minha vida. Sei que tenho crido é uma expressão que mostra relacionamento com Deus, conhecimento de Jesus Cristo. Ele está dizendo que não ouviu falar sobre um poder de Jesus Cristo. Ele está dizendo que ele conhece, que ele sabe, que ele tem experimentado, que ele tem vivenciado esse poder na sua vida. A fé não é teórica, meu irmão. Eu não digo eu creio no Senhor Jesus Cristo e pronto. Eu tenho que experimentar, eu tenho que ser provado, eu tenho que ser colocado à prova. A minha fé para crescer precisa de ser provada, precisa de ser treinada, precisa de ser fortificada, fortalecida. E isso tudo é através das lutas, dos sofrimentos que a gente passa nesse mundo por causa de Jesus Cristo. Não nos relacionamos com Cristo se não for pela fé. Não o conhecemos se não for pela fé. Não podemos agradá-lo se não for pela fé. Ele nos desafia a crer nele cada vez mais. Ele nos desafia a viver essa nova vida pela fé. Ele nos desafia a abandonar a nossa insegurança e confiar nele. Ele nos desafia a abandonar nossas antigas crenças, nossos pecados, nossos falsos deuses, para crer nele. Somente quando alguém consegue abandonar suas antigas crenças para crer no Senhor de tal maneira que possa confiar no Senhor de verdade, é que a gente experimenta o novo nascimento. E da mesma forma é assim que a gente vai crescendo. À medida que a gente vai confiando gradativamente mais no Senhor, a nossa fé vai sendo acrescentada. Quando Paulo diz que sabe em quem tem crido, ele está afirmando que no longo dessa jornada de sofrimento, ele foi conhecendo cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que ele foi experimentado na fé, e a sua fé cresceu porque ele conhece essa fidelidade do Senhor. E ele tem aprendido a confiar cada vez mais no Senhor. Por isso ele está numa prisão, mas não está desesperado. Por isso ele está numa prisão, mas não está triste. Por isso ele pode ser condenado à morte, mas está em paz, tranquilo. Por isso ele está na iminência de perder a vida e está animando seu filho na fé a confiar no Senhor. Algumas pessoas querem ser salvas, mas querem passar uma vida sem nenhum tipo de sofrimento. Querem a vida eterna, querem entrar no céu, mas querem desfrutar de uma vida nesse mundo sem nenhum tipo de batalha, sem nenhuma dificuldade, porque são filhos de Deus. Não há como ser discípulo de Jesus Cristo, meu amado, sem ser experimentado na fé. Não há como ser discípulo de Jesus Cristo sem fé. Em Hebreus 11:6, quando fala justamente de fé e trata ali dos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé, e mostra para a gente que fé é a gente confiar no Senhor Jesus Cristo, diz assim no verso 6 do capítulo 11 de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é que ele conhece Cristo, porque ele tem experimentado o poder de Cristo na sua vida, porque ele tem caminhado por essa fé no Senhor Jesus Cristo, porque ele tem enfrentado cada luta, cada vale que ele tem atravessado nessa confiança no Senhor, e ele não o decepcionou. Ele nunca nos decepciona. Se a nossa caminhada com Cristo é uma jornada de sofrimento nesse mundo por causa dele, então a gente só suporta
todo o sofrimento que nós precisamos de enfrentar nesse mundo por causa de Jesus Cristo. Se e somente se a gente confiar nele. Não somos capazes de perseverar em nada, meu amado. Nenhum sofrimento, nenhuma luta seríamos capazes de enfrentar, de perseverar, de continuar caminhando nessa estrada que se chama Jesus Cristo, que se chama fé. Nós jamais teríamos condições de enfrentar uma pequena luta, um pequeno desafio de fé. Mas no Senhor Jesus Cristo, nós somos capazes de enfrentar qualquer luta. O que precisamos nos lembrar é que o Senhor é fiel, que Ele é poderoso. Precisamos nos lembrar é que Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos deixou. Olha para trás na sua vida, na sua caminhada, naquilo que você já viveu de experiência com o Senhor. Em algum momento Ele decepcionou você, em algum momento Ele não te socorreu quando você o buscou, em algum momento Ele te abandonou, Ele desistiu de você. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu sei, eu conheço quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Eu conheço o poder dele na minha vida. Eu tenho experimentado isso na minha jornada de fé. É um velho discípulo de Jesus Cristo dizendo ao seu novo discípulo de Jesus Cristo, aquele seu aprendiz: olha, vale a pena confiar no Senhor, porque Ele não abandona a gente. Eu sei disso, eu tenho experimentado isso, eu tenho conhecido. O Senhor permite que a gente atravesse os vales para aumentar, para crescer a nossa fé. O Senhor permite que a gente atravesse os vales nessa vida para que a gente o conheça melhor, para que a gente saiba quem Ele é, para a gente conhecer o poder dEle, porque Ele atravessa o vale juntamente conosco. O salmo que a gente mais gosta, o 23, diz exatamente isso: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, sei que o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele garantiu isso para a gente, que estaria conosco em todo o tempo, até a sua volta, até o final dos séculos, Ele estaria conosco, e nós podemos contar com isso e experimentar. Então Ele permite que a nossa vida seja experimentada, Ele controla o limite da nossa fé, Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele vai controlando aquela provação, para que no tempo certo Ele dê o escape, dê a provisão, dê o socorro, e a gente experimente mais dEle, conheça melhor o Senhor, conheça melhor o seu poder e a sua graça. Não estranhe, meu amado, de forma alguma, quando você estiver passando por alguma dificuldade, enfrentando algum sofrimento, alguma luta, porque isso faz parte dessa vida, faz parte desse processo de Deus, de nos aperfeiçoar nele. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 3, a palavra de Deus diz assim para a gente: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Em outras palavras, meu amado, nós não precisamos de esperar uma vida sem sofrimento nesse mundo, muito pelo contrário, não devemos estranhar quando eles aparecerem, porque através desses sofrimentos nós vamos sendo aperfeiçoados no Senhor, vamos conhecendo mais o Senhor, vamos ter nossa fé trabalhada, e nós devemos nos alegrar por isso, por esse resultado. É o resultado que importa. Nós vamos nos fortificar no Senhor, nós vamos ter experiências com Deus. O que Paulo estava tentando dizer a Timóteo era que vale a pena sofrer cada provação que vier sobre a nossa vida nesse mundo, que enfrentarmos nesse mundo, para conhecermos mais o Senhor, para termos mais experiência com Ele. O sofrimento, como eu disse, não é bom, não estou dizendo isso. Não somos, repito, masoquistas, mas o produto desse sofrimento nos aperfeiçoa, nos amadurece, nos faz conhecer mais do Senhor. E é isso que a gente precisa entender. O que a gente precisa entender é que os sofrimentos nesse mundo têm um propósito, e o propósito é de nos levar a um próximo nível de relacionamento com o Senhor, a um próximo nível de fé no Senhor, com o Senhor, de experiência com o Senhor, e crescer nessa fé, crescer no conhecimento do Senhor. A gente precisa entender que esses sofrimentos que a gente passa nesse mundo tem esse propósito, e Deus está no controle de todas as coisas, para que a gente saia desse sofrimento, dessa luta, dessa provação, melhores, aperfeiçoados, maduros, num relacionamento mais profundo com o Senhor, mais próximo do Senhor. Jó entendeu isso quando ele declara no final da sua provação que ele conhece o Senhor. Ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele fala a mesma declaração de Paulo. Ele está dizendo: olha,
Eu conheço agora o Senhor. Antes eu ouvia falar, mas agora eu sei quem é o Senhor. Eu tenho experimentado, eu experimentei tua graça. Eu experimentei teu poder. Apesar de toda a integridade de Jó, da fidelidade de Jó, Deus quis desafiá-lo a uma vida mais íntima ainda com ele, aperfeiçoar a vida dele. E é isso que o Senhor quer nos levar a um próximo nível de relacionamento, a um próximo nível de fé. Por isso Paulo está preso, abandonado, na iminência de ser condenado, porém Paulo não está abatido, nem tampouco envergonhado, e tem força, tem ânimo para animar ainda seu filho na fé, Timóteo, animar seu discípulo na fé, perseverar. Paulo conhecia aquele em quem cria. E mais do que isso, meu amado, ele não só conhecia, ele sabia que todo o investimento que ele estava fazendo na obra do Senhor, ele teria um retorno eterno, ele teria uma recompensa eterna. Por isso ele está dizendo, eu sei em quem tenho crido. E eu tenho certeza, eu estou bem certo disso, de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Sabe, meu irmão, todo o sofrimento que nós estamos vivendo nesse tempo presente, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, é motivo da gente se alegrar, porque isso rende para a gente dividendos eternos. Na provação a gente deve lembrar disso, que o Senhor está nos provando para nos levar a um próximo nível de intimidade, de relacionamento, de maturidade, de fé. Mas o Senhor também está nos dando a oportunidade de ajuntar os tesouros no céu, de termos recompensas eternas. O Senhor está contabilizando cada sofrimento, cada luta, cada provação que temos passado por Ele nesse mundo, cada injustiça sofrida por Ele nesse mundo, porque Ele tem recompensas eternas guardadas nas suas poderosas mãos para nos dar quando nós chegarmos lá. Essa é a segurança de Paulo. Essa é a minha segurança, essa é a nossa segurança. Enfrente o que for preciso. Suporte as provações. Não se envergonhe do Evangelho. Não se detenha, não se desanime, não recue por nenhum tipo de prova, por nenhum tipo de sofrimento que você precisar enfrentar por causa de Jesus Cristo. Mas confie no Senhor, confie que Ele está contigo. E saiba que Ele é poderoso para sustentar a sua vida, que a graça dEle é suficiente para te abastecer. E saiba que tudo que você faz para o Senhor, para a glória dEle, em nome dEle, por amor a Ele, você vai ser ainda recompensado na eternidade, porque Deus é gracioso demais, bondoso demais, misericordioso demais, muito além do que a gente pode entender, compreender, imaginar. Vamos orar mais uma vez, meu amado. No nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio que é poder participar dos sofrimentos de Jesus Cristo nesse tempo, que é poder acrescentar cada dia a nossa fé, termos a nossa fé experimentada e vivermos com o Senhor experiências de poder, de graça, de misericórdia sendo derramadas sobre nós, de podermos ser úteis à tua obra. Por isso, Pai, nos anima, renova em nós a vontade, o desejo de viver para a tua glória, renova em nós a esperança, a alegria de viver para o Senhor. Queremos enfrentar com alegria as provações nesse mundo, nessa certeza de que o Senhor está conosco e de que as recompensas são eternas. Obrigado por tudo, te agradecemos no nome de Jesus, amém. Uma noite abençoada, meu irmão, para você, para sua família, que a graça, a misericórdia e o amor de Deus sejam abundantemente derramados sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus te abençoe.